Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 25º dia, trago para a leitura comentários e exposição bíblica dos livros de Gênesis, capítulo 32 e 33, livro de Salmos, capítulo 25, e o livro do apóstolo João, capítulo 11, versículos 28 a 57. A minha recomendação diariamente é que tenha em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo perseverança. Se desconectem de tudo, dediquem tempo ao Senhor, é importante para o nosso crescimento espiritual. Neste exato momento, peço para o Senhor que venha a revelar a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Senhor, repete comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade e hoje eu quero encontrar a verdadeira verdade que se encontra na Bíblia. Que as palavras de hoje toquem nossos corações para a honra e a glória do Senhor. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó se reconcilia com Esaú. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: "Assim vocês falarão a meu senhor Esaú, o seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença." Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: "Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele." Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: "Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar." Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: "Vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho." Ordenou ao primeiro servo, dizendo: "Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? Para onde você vai? De quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós." Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: "É assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão:
Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Jacó luta em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe. Porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar a meu senhor, em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo.
E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Amém. Compreensão no livro de Gênesis, capítulo 32. Exposição bíblica dos versículos 3 a 7. Prevendo um encontro difícil com Esaú, Jacó usou uma estratégia inteligente e enviou mensageiros à frente para informar seu irmão de que estava chegando. Mas, em vez de entregar todo o problema ao Senhor, que já o havia protegido de Labão, Jacó adotou uma atitude condescendente que não conduzia com o homem que Deus havia escolhido para continuar a aliança abraâmica. Enviar os mensageiros foi uma boa ideia, mas chamar Esaú de meu senhor e a si mesmo de servo, e tentar impressionar o irmão mais velho com sua riqueza, foi apenas uma prova de que Jacó não estava confiando que Deus cuidaria dele. Os cristãos que andam pela fé não precisam temer o inimigo ou qualquer má notícia que possa aparecer no caminho. Não temerás mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmos 112, versículo 7. Contudo, Jacó encheu-se de medo. Gênesis 32, versículo 7. E, por essa razão, recorreu à sua velha política de fazer esquemas. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. A súplica de Jacó é uma das grandes orações registradas nas Escrituras, mesmo tendo sido feita por um homem cuja fé estava muito fraca. Ele estava com o pai da criança endemoniada que clamou a Cristo: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9, versículo 24. A oração que Jacó fez indica que ele tinha um profundo conhecimento dos caminhos e do caráter de Deus. E mesmo assim, estava orando com desespero e não com confiança. Jacó fez o Senhor se lembrar das promessas que lhe havia feito em Betel, Gênesis 28, versículos 13 a 15. Especialmente a de que lhe faria bem e multiplicaria seus descendentes. Deus disse a Jacó que estaria com ele e iria levá-lo de volta a Betel, e que cumpriria seus propósitos nele e por meio dele. Se Deus permitisse que Esaú e seus homens matassem Jacó e a sua família, nenhuma dessas promessas se cumpriria. Embora não queiramos imitar o medo, a incredulidade e as intrigas de Jacó, assim como as tendências a tirar conclusões precipitadas, seria muito bom se orássemos do modo como ele orava. Ele declarou as promessas do Senhor, lembrou-se de sua bondade, descansou completamente no caráter e na aliança de Deus. Não importam quais sejam as circunstâncias que possamos enfrentar ou os medos que venham a se apoderar de nosso coração, podemos confiar que Deus será fiel ao seu caráter e à sua palavra. Terei confiança e não temerei. Isaías 12, versículo 2. Compreensão do versículo 20. Podemos imaginar que uma oração com um tipo de conteúdo teológico sólida que Jacó demonstrou possuir, dos versículos 9 a 12, teria trazido a paz de Deus ao seu coração, mas isso não aconteceu. Em sua inquietação, ele decidiu agir. Eu o apaziguarei, ele disse, versículo 20, e preparou um presente caro para o irmão. Viver por fé é viver sem intrigas. Antes de criticarmos Jacó, precisamos examinar nosso coração para ver se
Alguma vez fomos culpados de orar com devoção e, em seguida, depender de nossos esquemas e recursos. É verdade que a fé sem obras é inútil. Tiago 2, versículo 20. Mas o presente de Jacó a Esaú não era uma obra de fé, porque Deus não ordenou. A crença infundada de que Deus ajuda a quem se ajuda é totalmente antibíblica. A verdadeira fé é baseada na palavra de Deus, Romanos 10, versículo 17. E tudo o que fazemos que não seja motivado pela fé é pecado. Romanos 14, versículo 23. Por melhor que possa parecer. Compreensão do versículo 24. Deus nos encontra em qualquer nível que estejamos para nos elevar até onde Ele deseja. Para Abraão, o nômade, Deus veio como um viajante, Gênesis 18. E para Josué, o general, ele veio como um soldado, Josué 5, versículos 13 a 15. Jacó passou a maior parte de sua vida adulta lutando com as pessoas. Esaú, Isaac, Labão e até suas esposas. E por isso Deus veio a ele como um lutador. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à luta. Salmos 18, versículo 25. E finalizo a leitura no capítulo 32 com uma exposição bíblica dos versículos 25 a 32. Em Betel, Deus prometeu abençoar Jacó e, do ponto de vista material, a promessa se cumpriu, pois Jacó agora era um homem muito rico. Mas havia muito mais na bênção de Deus a Jacó do que ovelhas, rebanhos e servos. Havia também a questão do caráter temente a Deus e da influência espiritual. O novo nome de Deus deu a Jacó foi Israel, originário de uma palavra hebraica que significa lutar. Todavia, não há consenso entre os estudiosos quanto ao significado do nome. Alguns o traduzem por aquele que luta com Deus, ou Deus luta, ou ainda que Deus governa. A explicação em Gênesis 32, versículo 28 é que Jacó ganhou poder porque venceu. Ele perdeu o combate, mas conquistou a vitória. Ao buscar a bênção de Deus e finalmente ser enfraquecido e forçado a ceder, Jacó se tornou um príncipe fortalecido por Deus. Como Paulo, que tinha sua batalha para lutar, Jacó se fez forte apenas quando se tornou fraco. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10. Era o romper de um novo dia para Israel, Jacó. Gênesis 32, versículo 31. Ele agora tinha um novo nome, um novo modo de andar. Estava mancando e estabelecera um novo relacionamento com Deus. Queria ajudá-lo a enfrentar e resolver qualquer problema, se ele tão somente exercesse a fé. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 33. Compreendendo o versículo 1, Jacó levantou os olhos e viu anjos e até contemplou Deus face a face. Mas quando viu Esaú e seus 400 homens, foi como se tivesse perdido tudo que conquistara em sua luta consigo mesmo e com o Senhor. Uma coisa é ser abençoado com Deus no topo da montanha, outra, completamente diferente, é descer com essa bênção até o vale. Jacó falhou consigo mesmo, com sua família e com seu Deus de várias maneiras. Como cada um de nós, ele nunca esteve longe de tropeçar, e como nós, ele precisava constantemente de Deus. Compreensão do versículo 3. A força de Jacó estava em seus passos mancos, pois a deficiência era um lembrete constante de que Deus o havia vencido e ele poderia confiar que o Senhor iria ajudá-lo durante as dificuldades. Enquanto Jacó se aproximava, seu irmão talvez tenha percebido que ele estava mancando e, quem sabe, estaria se perguntando qual seria a causa daquilo. Isso teria sido uma excelente oportunidade para Jacó lhe contar o que Deus havia feito por ele. Contudo, Jacó estava mais preocupado com a sua sobrevivência. Compreensão do versículo 4. O relato bíblico não mostra Esaú se curvando. Em vez disso, ele correu ao encontro do irmão que o
ludibriaria, abraçando-se ao seu pescoço. Beijou-o e chorou com ele. Tudo isso é prova de que uma mudança aconteceu em seu coração. Uma porta aberta foi dada a Jacó para conversar com Esaú sobre o passado e acertar questões familiares, pois, afinal, o exército de Deus estava próximo e Jacó não precisava ter medo. Mas, em vez de confessar seus pecados e dar testemunho da graça de Deus em sua vida, Jacó passou o tempo implorando a Esaú que aceitasse os presentes que havia enviado. Como ocorrera por ocasião de sua despedida de Labão, o encontro de Jacó com Esaú era uma trégua e não uma verdadeira reconciliação. E finalizando a compreensão no capítulo 33 do livro de Gênesis, destaca o versículo 16. Esaú começou sua viagem de volta para o monte de Seir, ao sul, enquanto Jacó seguiu para o noroeste em direção a Sucote e depois para Siquém. Não há registro de que Jacó tenha visitado o irmão no monte de Seir. É provável que depois de se encontrarem no enterro de Isaac, eles nunca mais tenham se visto. Oração por auxílio divino, de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 25. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Outras pessoas podem elevar a alma aos ídolos. Referência versículo 4, que são apenas subtítulos fabricados de Deus. Mas Davi levantou sua alma ao Senhor, pois ele é a única fonte verdadeira de alento. Em um dos piores momentos de sua vida, quando havia perdido tudo, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Referência 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Compreensão do versículo 4. Este salmo relata a vida como uma jornada difícil que não podemos fazer com sucesso andando sozinho. A palavra caminho é usada 5 vezes, dos versículos 4, 8 a 10 e 12.
e veredas uma vez, no versículo 4. E encontramos o salmista clamando a Deus por sabedoria enquanto toma decisões, versículos 4 e 5. Uma exposição bíblica dos versículos 8 a 14. Neste momento, Davi fez uma pausa para meditar no caráter do Senhor, seu Deus. Afinal, por que orar ao Senhor se não se pode confiar nele? Mas podemos confiar nele. Para começar, ele é bom e justo. Se nos submetermos a ele com humildade, ele nos ensinará seus caminhos. Porém, se formos arrogantes, ele ficará em silêncio. As palavras hebraicas traduzidas por humildade ou manso descrevem um cavalo que foi subjugado, um vento suave em um dia quente e um remédio que cura. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Podemos confiar que Deus guiará aqueles que obedecem à sua palavra, pois a vontade de obedecer é o primeiro passo rumo ao entendimento espiritual. João 7, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Podemos confiar que Deus é misericordioso e bondoso para com aquele que se arrepende, mas temos de andar no temor do Senhor. Ele, Deus, o instruirá no caminho que deve seguir. Versículo 12. Saber que o Senhor tem um plano para a nossa vida e que esse plano é o melhor para nós, deveria nos dar grande alegria e confiança enquanto buscamos a sua verdade. Exposição bíblica dos versículos 13 e 14. A palavra descendentes é usada quase 40 vezes em Deuteronômio, lembrando-nos de que nossos descendentes podem receber a bênção, decorrentes de nossa obediência ou sofrimento por causa de nossos pecados. Se amarmos e temermos a Deus e obedecermos a sua palavra, ele se aproximará de nós e compartilhará seus planos conosco. Uma compreensão e exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Mais uma vez, Davi recorre à oração e menciona ao Senhor os encargos especiais que o perturbam, os inimigos perigosos que o espreitam e as emoções angustiosas em seu íntimo. Naturalmente, ele não iria mencioná-los ao Senhor se não cresce que o Senhor poderia ajudá-lo. Afinal, quais eram os inimigos que Deus o ajudou a conquistar? Exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Perder a esperança é entregar o futuro ao inimigo. Isso apenas destrói o significado do presente. Davi era um homem íntegro e ele era sincero em sua obediência ao Senhor. Quaisquer que fossem as mentiras que o inimigo estava espalhando sobre ele, Davi sabia que o Senhor via seu coração e aprovava seu caráter. E finalizando a leitura no livro de Salmos, capítulo 25, faço uma exposição sobre o versículo 22. A oração neste versículo talvez tenha sido adicionada para que o salmo pudesse ser usado na adoração pública, mas também expressa uma verdade básica. Nunca estamos sozinhos em nossas provações, pois, como membros da comunidade fiel a Deus, temos incentivo uns dos outros. Nossos irmãos e irmãs em todas as partes do mundo também estão sofrendo provações, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Então, não estamos sozinhos. Jesus chora. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: "O mestre chegou e está chamando você." Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: "Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: "Onde vocês o puseram?" Eles responderam:
Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora! Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. O plano para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Amém. Compreensão do livro do apóstolo João, capítulo 11, dos versículos 28 a 57. No versículo 33, destaco: Maria não falou muito, pois estava tomada pela tristeza e começou a chorar. Seus amigos se uniram no pranto, como o povo judeu costuma fazer. A palavra choro significa um choro alto, uma lamentação. A resposta de Nosso Senhor foi um gemido interior, e ele agitou-se no espírito e perturbou-se. Com o que ele estava indignado? Com a destruição que o pecado fez no mundo e que ele havia criado. A morte é um inimigo, e Satanás usa o medo que as pessoas têm dela como uma arma terrível. Compreensão do versículo 35. O choro de Nosso Senhor revela a humanidade do Salvador. Ele participou de todas as nossas experiências e sabe como nos sentimos. De fato, sendo o perfeito Deus, homem, Jesus experimentou essas coisas de um modo mais profundo do que nós.
Suas lágrimas também nos asseguram da sua solidariedade. Ele é realmente um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías 53, versículo 3. Hoje, Cristo é o nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote e nós podemos nos achegar ao trono de Deus e encontrar toda a ajuda graciosa de que precisamos. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Compreensão do versículo 43. A experiência de Lázaro é uma boa ilustração do que acontece a um pecador quando confia no Salvador. Efésios 2, versículos 1 a 10. Lázaro estava morto, e todos os pecadores estão mortos. Ele estava deteriorado, porque morte e decomposição andam juntas. Todas as pessoas perdidas estão espiritualmente mortas, mas umas estão mais deterioradas do que outras. Ninguém pode estar mais morto do que os outros. Exposição bíblica dos versículos 45 a 46. Como no milagre anterior, o povo estava dividido em sua reação. Alguns creram e deram testemunho do milagre que Jesus realizara, mas outros foram imediatamente aos líderes religiosos e contaram o que se passara em Betânia. Esses informantes estavam muito perto do reino de Deus, entretanto não há evidência de que tenham crido. Se o coração não se submeter à verdade, então a graça de Deus não pode trazer salvação. E essas pessoas poderiam ter experimentado uma ressurreição espiritual em sua vida. E finalizo a leitura no livro do apóstolo João, capítulo 11, e também a leitura da Bíblia no dia de hoje, com uma exposição bíblica dos versículos 54 a 57. Jesus se retirou para Efraim, a cerca de 25 quilômetros ao norte de Jerusalém, e ali permaneceu em isolamento tranquilo com os seus discípulos. A multidão estava reunida em Jerusalém para o festival da Páscoa, e os peregrinos estavam se perguntando se Jesus assistiria às cerimônias, mesmo correndo perigo. Ele agora estava na lista dos procurados, porque o conselho tinha divulgado ao povo que qualquer pessoa que soubesse onde Jesus estava deveria comunicá-lo aos oficiais. Que as palavras de hoje toquem os nossos corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.